Boa tarde, seja muito bem-vindo, cliente SCI, né? E hoje é um pouquinho diferente, assim como a gente recebeu a pronta aqui, hoje a gente está recebendo a GES Contabilize, né? Um cliente nosso, é uma parceria de mais de 20 anos com a SCI, um pouquinho diferente da Noeli, começou com a gente faz uns 2 anos, e hoje eu trouxe a galera de peso aqui, quem tem moral para falar aqui dentro, né? E é um prazer imenso sempre ter esse tipo de oportunidade de receber aqui clientes que estão conosco há muito tempo, confiam no nosso trabalho, né? E queria agradecer você também que em algum momento vai assistir esse podcast. Esse podcast está sendo gravado, né? Então pode ser que em um momento futuro você esteja assistindo ele, mas o importante é o conteúdo que a gente vai passar aqui para vocês, tá? Alguns recados antes de a gente iniciar o bate-papo. Dia 22 de setembro, o Upgrade Contador. Provavelmente esse vídeo vai ser lançado antes, né, dessa data. No dia 17/10 a gente vai ter uma mini Oktoberfest aqui, tá? E a gente vai estar presente na semana seguinte na Conescap, lá em Florianópolis. Então a gente vai estar atendendo os clientes lá em Florianópolis, no centro de eventos lá, que vai ser bem bacana, tá? A gente vai receber os clientes aqui também no dia 23, após o Upgrade Contador, né? Vai ter visitação de clientes antes, depois, tá? Então, se informe aí com o comercial, ligue para esse aí, faça contato com a gente, que a gente está disposto a apresentar a empresa, apresentar o local aqui para vocês conhecerem um pouquinho das lideranças, coordenação e tudo mais, até para vocês ter uma ideia de quantas pessoas trabalham aqui, como é que a gente está envolvido com o processo, o que a gente está fazendo aí para auxiliar vocês, nossos clientes e possíveis clientes, obviamente. Mas vamos para o que interessa, vamos para os nossos clientes aqui. Então hoje a gente recebe aqui o Márcio, a GES Contabilize. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, tá, cara? Fica à vontade aí, se apresentem para o pessoal aí, por favor. Lion, é um prazer, uma alegria estar aqui com a SCI, celebrando nesses mais de 22 anos, né, não só essa nossa parceria de longa data, mas principalmente celebrando a inovação, né, o avanço tecnológico e as transformações que não só a SCI, bem como a GESCOM em si, impactou nos nossos clientes, né, ao longo desses anos todos. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui, né? Me chamo Márcio, estou à frente da GESCOM já há mais de 22 anos, Márcio Berkenbrock, e ao lado do Márcio Sardanha. Então, boa tarde a todo mundo aí, né? Deixa eu só botar um pouquinho mais perto aí, só para pegar o áudio. Beleza. Então, boa tarde, né? É um prazer, né, enorme aí estar aqui falando de negócios, falando de GESCOM, com um parceiro que vem desde o início do escritório, né? Então, uma parceria que vem há muito tempo e vem se renovando cada vez mais, né? E a prova disso é estarmos aqui para falar da GESCOM, falar um pouco da história, né, da nossa história, dos nossos clientes, do sucesso dos nossos clientes, como a GESCOM contribui também para esse crescimento dos clientes, e, lógico, a retaguarda do sistema ela é fundamental para o sucesso, tanto da GESCOM quanto dos nossos clientes também. Então, reforçando essa parceria, né, conhecendo o nosso compromisso com tecnologia, assim como com a SCI, a gente está aqui aí, vamos bater esse papo. Trocar uma ideia, né? Na verdade, aqui eu tô mais para aprender mesmo, né? Porque o dia a dia da contabilidade é diferente do desenvolvimento do sistema, né? As dificuldades do contador ali são diferentes das nossas dificuldades, né? Então, no final, o que a gente quer entender aqui é talvez como a SCI e a GESCOM trabalhando juntos alcançaram determinados objetivos, né? Como que a GESCOM está hoje no mercado, né? Como é que foi criada a GESCOM? Por que do nome GESCOM, né? Então a gente vai tirar um monte de dúvidas aí, eu vou deixar a palavra com vocês, obviamente, né? Então, Márcio, por favor. Bem, a GESCOM, até fazendo só uma recapitulação aqui, essa semana, como a gente já tinha agendado aí, eu fui buscar se eu encontrava o primeiro contrato que a GESCOM fez com a SCI lá em fevereiro de 2003. Porra, faz tempo, hein? Só que como era papel de fax, aquilo sumiu. Foi recebido por fax, preenchido, devolvido, né? E sumiu, infelizmente, né? Sumiu do nosso histórico aí. Mas, de fato, a GESCOM surgiu com uma, não só como mais uma contabilidade, mas sim com um propósito de fazer algo diferente, né? Oferecer algo diferente para os seus clientes.
e com toda certeza a SCI, que é parceira desde o início, foi fundamental nessa trajetória, desde o início para agora, né? E toda a transformação que a gente teve, desde a implantação na época da linha visual, depois a migração para o único, né? Então, esse aí foi, sem sombra de dúvidas, que foi o parceiro tecnológico ideal para isso, né? Show de bola. E acompanhou tudo isso conosco, né? Só para mim entender um pouco, então, a GESCOM, ela nasceu em que ano? A GESCOM foi criada em 2003. 2003 mesmo. 2003. Então, Quem foi o idealizador? O idealizador foi eu, mas eu tive um grande mentor e amigo e digamos assim, incentivador, que foi o seu Henrique Zanola, que na época ele tinha muito contato, era muito próximo do Wellington, do Everton, né? Uhum. E da Elizabeth. Isso, né? E ele disse, pega o sistema dos rapazes ali, que é muito bom, né? E conheci eles da época de Ceval, o Bung ali, né? Uhum. E então a ideia do sistema foi dele, né? Eu aderi à ideia dele, a sugestão dele, mas foi idealizada por mim e muito incentivada pelo Henrique Zanola, entendi. que hoje eu tenho muito contato com ele ainda, né? E é uma pessoa fantástica, né? Então foi graças a ele, de certa forma, que a GESCOM hoje está aqui, porque ele incentivou muito isso, né? Show de bola. Então, como eu disse, ela foi criada em 2003, com o propósito de ser um pouco além da contabilidade, até incentivado pelo próprio Henrique Zanola, né? E de fazer algo diferente, né? Não o tradicional, em apresentar apenas números de obrigações, mas sim de uma ideia mais estratégica, né? Sim. Para o empresariado. Tentar ver, muitas vezes, o que as contabilidades não fazem é ver possíveis gargalos, né, no cliente. Às vezes, eu sempre digo, né, cara, que eu também não atuo como contador, né, mas como a gente mexe com o sistema muito, né, eu sou formado em contabilidade e tudo mais, e eu sempre digo, né, que olhando uma DRE, um balanço, os números sempre contam uma história. Então, se tu tiver uma boa interpretação deles, tu vai descobrir quais são as histórias mal contadas ali no meio, né? Sim, exatamente. Mas, seguindo, aí começou sozinho a GESCOM, né? Uhum. Hoje é GESCOntabilize, é isso? Contabilize. E o Márcio Saldanha entrou quando? O Saldanha, na verdade, ele veio já em 2003, né? No início. Desde o início, porque oficialmente a GESCOM ela iniciou as atividades em outubro de 2003, né? E daí foi nesse momento que o Márcio Saldanha veio com a GESCOM. Né? Então vocês já estão juntos desde o início? Desde o início, desde exatamente. Desde o início. Isso aí. Mas desde o início como sócios? Já? Não. O Márcio, na verdade, ele entrou, na época era como estagiário, né? Porque era muito caro pagar um funcionário. E daí ele estava iniciando também ciências contábeis, né? Eu já tinha me formado, obviamente, e daí foi um aprendizado para ele também, mas iniciou como estagiário, ficou 12 anos, né? Uhum. Saiu por um período e retornou uns 3 anos, 3 anos né? e meio, uns 3 né? anos e meio por aí, retornou daí na condição de sócio agora, né? Que já era um projeto lá atrás, né? Porém foi interrompido por essa pausa que ele fez aí da contabilidade, saiu para o lado empresarial, mas foi uma experiência para ele, eu acredito, mas isso fica a cargo dele contar sempre. Mas, enfim, ele está desde o início realmente com a GESCOM. Legal, show de bola. A GESCOM, né, ela, toda essa história, enfim, né, a gente iniciar um escritório de fato, né, pegar, sentar com o SCI e ver lá, aqui você cadastra o seu escritório, né? Aqui você cadastra o seu cliente. Então, assim, é uma base totalmente zerada, a gente não migrou a informação, enfim, né, é o início onde a gente mergulhou de cabeça mesmo, né, então o conhecimento veio de forma muito autodidata, digamos assim, a gente buscava todo o conhecimento que nos era demandado, né, e isso sempre motivou a GESCOM, sabe? Então, os desafios que os clientes nos colocavam eram desafios muito assumidos, né, e são ainda hoje, né, está muito na essência
do escritório, né? De se comprometer com o cliente, né? Além daquilo que é a cartilha, a gente costuma dizer, né? Trivialidade, A né? trivialidade, né? A gente sabe que existem as obrigações, né? Que devem ser cumpridas e são cumpridas, né? Mas a gente quer entender o lado humano de todo o negócio do nosso cliente, né? E tá essa proximidade, né, do cliente, assim, a gente vem assim, dando um gás tanto para a equipe quanto para a GESCOM também em todo esse período, sabe? A gente vê aí escritórios que muitas vezes não conseguem alcançar alguns resultados, né? Talvez por estratégia ou por própria posição, algo nesse sentido, e a gente tem visto aí que a gente vem alcançando objetivos, vem atingindo metas, né, com uma equipe muito bem engajada, né, a GESCOM não é o Berkenbrock, não é o Sardanha, né, tem muita gente envolvida, né, então é bacana aí, se a gente estruturar uma conversa para colocar isso aí, eu acho que vai faltar memória nas câmeras. Show de bola. Não, é interessante saber o início, né? Porque a gente sempre, né? Eu, pelo menos, sou assim, a pessoa sempre lembra de onde vem, né? Exato. Sim. O início é sempre marcante, né? Não importa o que seja. Engraçado que esse ano, em 2003, né? Fazia pouco tempo que o... Pouco tempo não, né? Mas já fazia, acho que 5 ou 6 anos que o visual estava no mercado. É pouco tempo para um sistema, 5, 6 anos. Para maturar um sistema é pouco tempo, 5, 6 anos. Então, provavelmente, muita coisa foi também desenvolvida em conjunto ao longo dos anos, né? Sim, Com os clientes, né? Muita coisa foi adaptada, muita sugestão. A gente sempre diz que aqui dentro da SI o cliente é o nosso analista. Ele é o nosso melhor analista de negócios, porque é ele que vai dizer qual que é a necessidade do dia a dia, o que tá dando mais trabalho, o que é repetitivo pode ser automatizado, né? Então, a gente vai nessa linha, né? E inclusive na época não tinha nem a linha visual, não tinha o financeiro, né? Foi depois é que surgiu o financeiro. A GESCOM foi um dos primeiros clientes, inclusive também do pacote financeiro, né? Dentro da linha visual, e tudo isso a gente acompanhou, toda essa, né, essa crescente, essa evolução, né? E sempre com desafios, né? Sim. No início da GESCOM, o grande desafio nosso foi justamente que a gente iniciou o escritório com um cliente em andamento, um cliente, de certa forma, de médio porte, tinha algumas unidades de filiais e tinha umas 100 folhas de pagamento para rodar. Para a época já é bastante coisa, né? Então, era um movimento considerável, né, que eu e o Márcio, eu e o Sardanha fazíamos. Né? E então foi um desafio trazer tudo isso para dentro da linha visual, né? Todas essas informações, porque eles internamente, essa empresa tinha uma contabilidade, que daí a gente acabou migrando todas as informações, mas de uma forma muito manual, porque o sistema que eles tinham era muito antigo, muito, né? E então foi muito manual, porém algumas coisas a gente conseguia ali, né? No TXT, né? Numa planilha, conseguia fazer essas integrações. Então foi todo um momento de adaptação, né, de aprendizado, como o Márcio muito bem colocou, de autodidata, de correr atrás mesmo, né, não digo em sistema, mas sim na prática, né? Quando você sai da faculdade, a teoria é muito bonita, mas na prática tem muita coisa que não está ali, né? Não está na faculdade. Exato. Eu sempre digo que a faculdade ela é mais para empresas do lucro real, de capital aberto, né? Tudo bonitinho, todo mundo consegue controlar tudo, né? Mas a realidade do empresário brasileiro, né? 80%, 90% é simples. Né? O cara não tem controle de estoque, contas a pagar e contas a receber. É difícil, né? Faturamento é difícil fazer o empresário entender que ele tem que saber qual é a margem de lucro dele do produto, qual é o produto que está dando prejuízo, qual é o produto que está dando lucro. Então, tudo isso a gente tem que auxiliar a pessoa, né? Porque ela não tem esse conhecimento profundo sobre o negócio, né? Muitas vezes ele sabe como funciona o negócio dele, ele sabe quanto que ele precisa de estoque para vender, ele sabe onde comprar, ele sabe quem são os fornecedores, sabe quem são os clientes que ele vai atender, mas fazer a gestão dos números é um pouquinho diferente disso, né? Exatamente, vai além, né? É isso aí. Então, fora essa parte inicial, né? Então, 2003, né? GESCOM. Quais foram, assim, os próximos, os divisores de águas aí para a GESCOM, assim, ao longo desses anos, de 2003 até agora, os anos, assim, que marcaram, assim, compra de estrutura,
expansão, contratação? Olha, falando de sistema propriamente, para nós o divisor foi em 2017, se eu não me engano, ali, né, em que a gente tinha a linha visual, né, que era muito integração, muito manual, existia já uma integração, mas era muito manual. E daí tinha a proposta do único, que eu já conhecia desde 2014, por ali, porém a gente tinha uma estrutura ainda muito pequena, uma base pequena, né, e até a própria SCI nos auxiliou nisso, dizendo, olha, não é o teu momento, aguarda, porque, né, e daí, acho que foi em 2017, em que a gente fez essa migração, né, da linha visual para o único, né. Então, ali foi um divisor para nós, porque a gente tinha uma base com um pouco mais de 100 clientes naquela ocasião, né, e a SCI foi fundamental nesse momento, porque ela nos auxiliou desde a migração do cadastro de clientes até todas as informações de todos os clientes, né, e isso para nós deu um up no sentido de integrações de fato, né, Velocidade, né? Muito mais automatizadas, muito mais integradas e velocidade da informação, né. Então isso foi, para nós, naquele momento ali, foi um divisor, né. Um outro divisor foi a ideia de expandir, de fato, né, a gente tinha a Ascurra, aí já com uma base um pouquinho maior ali, né, porém, a Ascurra, por ser pequena, tem uma base limitada também, né. Aí surgiu uma oportunidade de expandir para Itapema, né, e daí eu tinha um problema, que eu tinha um sócio que me propôs, que queria implantar um outro sistema contábil, e, cara, não vai funcionar, porque, em tese, meio que o operacional ia ficar comigo, tanto a gestão como o operacional ia ficar comigo. E daí eu tinha dificuldade, então, não posso fazer isso, né? Insisti, e graças a Deus fui iluminado nisso, porque eu insisti em botar a SCI, porque daí comunicava já com o meu sistema que eu tinha em Ascurra, né? E logo depois esse sócio saiu. Então deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E para nós também foi um segundo momento de divisor de águas, porque proporcionando essa expansão, possibilitou crescimentos, né? E um crescimento que a gente vem desde 2018 aí, né? Numa crescente muito legal, muito boa, né? Lógico que com base em muito trabalho, muita dedicação, e buscando sempre equipe, treinamentos, né? A SCI nesse meio tempo tem sido um parceiro estratégico nesse sentido, justamente trazendo condições tecnológicas para a gente, né? E principalmente suporte humano, né? Que é o primordial, né? Sim, então, show de bola. Isso foram dois momentos que eu considero como bem legais e foram marcantes, assim, na história da GESCOM, né? Pô, show de bola. É legal ouvir essas histórias, né? E só dar um recadinho aqui pro pessoal que vai ver esse vídeo, né? Se você é cliente SCI também, quiser vir fazer como a GESCOM aqui, visitar aqui, a gente deu uma passeada aqui antes, né? Viram a estrutura aqui, as pessoas que atendem aqui, a nossa fábrica de software, conheceu toda a estrutura da SCI aqui. Você está convidado também, tá? Manda uma mensagem aí, pode mandar um WhatsApp aí para mim, que a gente vai conversar, vamos vir aqui, vamos conhecer a SCI, vamos fazer esse bate-papo aqui que a gente está tendo com a GESCOM aqui também, né? Até para contar um pouco da história da GESCOM, né? Saber, a gente vai entrar um pouquinho mais aqui na expansão, né, Márcio? Mas para a gente ter essa união, né? Que eu acho que é importante, né? Ter essa parceria, né? Beleza? E aí, Márcio? E agora? Bem, em 2000, agora recente, a gente, né, no início do ano, a gente acabou expandindo estrategicamente também, né, para a Piúna, né, com uma outra unidade, a terceira unidade, e na verdade foi um foco estratégico em duas frentes, pessoas e clientes, né, e deu muito certo, né, a gente tinha uma meta até muito baixa, por assim dizer, né, e já dobramos essa meta, que coisa boa, cara. em número de clientes, né, e isso nos deixa muito feliz, porque isso consolida, de fato, o nome da GESCOM, né, não só em Ascurra, mas em Itapema e Apiúna e região, o que mostra que a gente está realmente no caminho certo, né, e como eu disse, a gente precisa de parceiros estratégicos também, né, e nisso, a gente falando de 3 unidades,
quando eu pensava lá atrás em Itapema, que não, né, era só uma ideia, era só um projeto no papel, eu não tinha essa noção de que a SCI poderia me dar todo esse suporte, né? Então, a gente tem 4 empresas distintas de contabilidade no grupo GESCOM, por assim dizer, né? E trabalhando com o mesmo sistema. Sim. Né? Isso é importante, né? Tem muitas vezes, né? Tem sistemas que você precisa fazer 4 contratos diferentes, né? Aqui tu tem um contrato com a gente, pode controlar 4 carteiras de clientes diferentes. Né? Exatamente. E é o que a gente tem hoje. Tem 4 carteiras distintas. Isso aí. Isso facilita muito tanto a gestão dos processos internos, do controle, né, dos nossos clientes, tanto a parte também de infra, né, para tudo isso. Nossa, isso realmente é fantástico nesse sentido. Sim. E um gancho ali, falando dessa jornada ali que eu tive em GESCOM, de ter um período, né, fora, digamos assim, é importante comentar, falando realmente em sistema também, é que esse período eu trabalhei no administrativo, uma outra empresa, eu estava do outro lado, digamos assim, né, fazendo a parte contábil, mas para uma empresa. Ou seja, eu me desconectei por um bom período da rotina do escritório. E voltando para o escritório, a gente viu o quanto, eu percebi, né, pude perceber o quanto o sistema evoluiu, né, e o quanto mesmo que um pequeno período, né, desconectado, digamos assim, das obrigações, assim, o quanto tu tem que remar para voltar para o mesmo nível, né? Sim. E a SCI está sempre, né, conosco ali, sempre à frente, e a gente tem lá na essência do escritório muito a questão da tecnologia, né? A gente é adepto à tecnologia, a gente gosta de tecnologia, então tudo que é possível a gente implementar dentro do escritório de ferramentas que, obviamente, que deem resultado, né, na operação, na segurança, né, a gente está disposto a consumir, né, e muitas vezes a gente roda algumas situações, né, tipo, que o mercado acaba oferecendo, mas a gente volta para dentro da SCI, que ali a gente tem já, né, então... Eu normalmente, assim, quando a gente está nos eventos, né, a gente conversou sobre esse podcast, não sei se vocês lembram, no evento lá do Summit, né? Lá em São Paulo. São Paulo, Aí eu não sei se eu comentei lá com vocês, mas eu falo para os clientes que vão no nosso stand, eu digo assim, ó, faz o seguinte, ó, eu quero que você é cliente SCI, mas eu quero que tu passe em todo o stand e tu pergunte o que tem de diferencial, anota tudo e volta aqui, que eu vou te dizer tudo que, se eu faço ou não faço tudo que tem aí. Normalmente desafio, né, cara? O cara quer saber se faz, se não faz. Sim. Até para mim, porque eu tenho uma boa noção aí de pegar esses insights dos clientes e trazer aqui para dentro para nós discutirmos isso. A gente tem que discutir esse tipo de coisa. A nossa fábrica tem que pegar isso que os clientes estão trazendo e dizer, pô, isso aqui faz sentido para os contadores, né? Sim. O que esse cara tá pedindo aqui faz sentido para todo mundo, isso é importante, né? Mas me diz uma coisa, tem uma curiosidade aqui. Vocês dois são sócios, né? E qual que é a separação das funções ali? O que o Sardanha faz e o que o Márcio faz? Vou chamar de Sardanha e de Márcio para diferenciar. É o comum no dia a dia também é assim, né, no escritório. Mas hoje a GESCOM, né, ela conta com a estrutura de Itapema, com a estrutura de Apiúna, né, em se tratando de toda a parte estratégia da GESCOM, hoje o Berkenbrock assume toda essa mentalidade de crescimento, toda essa parte estrutural, estratégica da parte, enfim, de avanços, né, que a gente vem com o Márcio, né, ele está sempre de olho no mercado e de vez em quando acontecem algumas coisas muito pela visão de negócio que ele tem, né, hoje a GESCOM, ela, além de um escritório, de uma empresa de contabilidade que cuida dos negócios dos clientes, ela é uma empresa de contabilidade. Então, a partir do momento que passou-se a ver a GESCOM também como um negócio, né, a gente viu algumas coisas acontecerem, isso muito com o Márcio. Eu estou muito mais envolvido realmente na parte operacional,
do negócio, dando fiscal, suporte, contábil, folha. Isso, então estou bastante conectado com o pessoal, com o time lá. Com o sistema? Com também. o sistema também, muito conectado, né? Então a gente tá nessa parte operacional. Contamos aí com o Diogo na unidade de Itapema, que é o cara do comercial, a gente fala, né? E nós temos também a Ivana também, que faz parte desse grupo de cabeças aqui, né? Da GESCOM, que está hoje lá na unidade de Apiúna. Apiúna. Eu acho que eu já fiz uma visita para lá em Apiúna, quando eu trabalhava na implantação. Na implantação, no tempo do visual, visitei o Márcio uma vez, a gente fechou uma DFC juntos também, ficamos um dia quase fechando DFC. Legal. Isso aí. Até falando em treinamento, em processos, a gente está, nesse momento, aí com uma agenda aí de reciclagem, que a gente fechou, né? Sim. Lá em São Paulo. Fechei com o Márcio aqui. Isso. O Márcio é duro de negociar, o homem é negociador, né? Negociador. Justamente essa visão estratégica é muito compartilhada com o Márcio Sardanha, compartilhada com o Diogo, com a Ivana, obviamente, né? E fica a meu cargo, bem como daí eu acompanho o nosso RH interno, né? Com a Alexandra, que é a nossa gestora de RH, e financeiro também, né? Sim. Então por isso que a gente briga bastante em questão de valores aí. É certo, né? Tem que ser, né? Que nem diz, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Essa é uma das maiores verdades que existe, Exatamente, né? Então, basicamente essa é a nossa divisão, né? O Márcio realmente ele cuida bastante da parte operacional, né? Mas recorro muito a ele também com algumas frentes estratégicas. E isso foi uma percepção muito bacana que a gente teve, porque a gente meio que se atropelava em algumas coisas, né? Tanto eu com ele comigo, e Diogo, enfim. E a gente teve uma crescente um pouco muito boa, né? E a gente viu, na prática, a necessidade de fazer isso, distinguir algumas funções ali justamente para dar um pouco mais de ritmo, né, e dar conta dos afazeres. Né? Isso é bem interessante, né, porque, assim, uma sociedade, né, tem muitas sociedades que não dão certo, né, isso é a grande verdade, né, mas quando tem uma percepção muito clara do que cada um vai fazer, fica mais fácil, né, para dirigir um negócio, né, e, assim, duas pessoas tomando decisão, e até, assim, confrontando ideias, né, cara? A troca de ideias, ela é muito boa. Às vezes tu tem uma ideia, tu pergunta a opinião do Sardanha, o Sardanha diz, mas eu acho que se a gente for por aqui é mais fácil, né? Tentando ir pelo caminho mais difícil, e tu diz, não, entendeu? Aí vai trocando, vai criando, assim, um brainstorming, que a gente chama, para chegar numa conclusão mais viável. Eu acho que o caminho é um dos melhores. Isso cria um diálogo até de um pouco mais de certeza das ações a serem tomadas, né? Com certeza. Isso é muito positivo. E vamos falar um pouquinho da parte de números, pode ser? Pode. Eu acho que vocês têm dados aí, né, pra gente ter uma ideia. Como é que tu diria que foi a evolução, assim, ao longo dos anos, assim, da GESCOM, de 2003 até agora? Como é que... eu sei que o crescimento exponencial, tu disse que foi a partir de 2017, né? 17, mas, assim, a gente saiu lá de um cliente, né, em 2003, né? Inclusive, essa semana a gente estava olhando números, né? De uma ferramenta nova que a gente está colocando em comunhão com a SCI, né? E isso é muito bacana, porque começa a trazer indicadores para a gente, e isso é fantástico, né? E para mim foi surpreendente, porque quando a gente implantou o único, a gente migrou para o único, nós tínhamos uma realidade em números, né? De lançamentos contábeis, fiscais, folha e tal, em torno de 300 mil no ano. Naquele ano. Né? E agora, isso falando de hoje, dessa semana, nós já processamos, nesse período, em torno de 1.800.000 lançamentos. Até o mês 9. 1.800.000. Então, ou seja, quintuplicou. E nem chegou ao final do ano ainda. Exatamente. Então, assim, a gente fala em 80% a mais, né? De números, de lançamentos, de folha processada, enfim, e com automação, né? Com automação.
Porque, assim, lá naquele período eram 300 mil lançamentos, mas eu imagino, né, a gente não tem essa informação porque, né, não acabou não tendo esse registro, mas eu imagino que 50% ainda era muito manual, né? Sim, provavelmente. Então, para hoje, se tivesse que fazer isso, não teria condições, né? Provavelmente. Nenhuma, né? Não, eu suspeito em dizer até, Márcio, que até mais que 50% era manual, realmente. Porque início era nota fiscal eletrônica, veio depois. Né? Exatamente. Um extrato em OFC ou OFX naquela época já era difícil conseguir com o cliente, né? Muitos clientes iam tirar extrato físico no banco, né? Nem internet banking, né? Exato. Exatamente. Mas essa ferramenta, ela vem mostrando, né? A gente, obviamente, que a gente tem os nossos indicadores, as formas que a gente busca, né, para medir os nossos resultados, mas com essa ferramenta, que está conectada direto ao banco de dados da SCI, que busca os dados da base do Único, a gente consegue um negócio meio que o cara que está conectado com o negócio, ele viaja ali com os números, porque ele começa a criar comparações e análises dos mais variados pontos de vista, né? Mas o que surpreende realmente é isso, né? Que às vezes o dia a dia nosso, ele acaba sendo, né? Com vários compromissos, com agenda, com compromissos de legislação, entregas, né? Obrigações acessórias, enfim, né? Clientes chegando. Então, é uma rotina, digamos assim, bastante corrida, né? E aí, olha, nossa, hoje até a gente olhou agora recentemente esses números e viu que, tipo, o processamento de folha, por exemplo, de pagamento, início desse ano para agosto, a gente teve aí, meu Deus, um acréscimo aí, mais ou menos uns 40% quase, dentro do próprio ano, sabe? De folhas a mais que são processadas, admissões, enfim, né? Isso. Pô, isso aí é muito interessante, né? Porque, assim, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, porque eu não sei os números, né? Vou dar um chute aqui, mas eu acredito que vocês, nessa ideia, fazem mais com menos, né? Então, vocês agregam mais CNPJs, botam mais clientes para dentro da carteira. Sim. E continuam com o mesmo número de colaboradores, às vezes só implementando poucos colaboradores para cumprir mais alguma coisa, dividir carteira de clientes, né? Como é que, até para a gente ter uma ideia, tem uma ideia assim de quantos funcionários havia há alguns anos atrás, quantos tem atualmente? Nós tínhamos, quando do Único, nós éramos contando comigo, aí o Márcio naquele momento não estava, ele tinha saído nesse período, mas naquele momento da migração para o Único, nós éramos em 5 pessoas comigo. 5 pessoas. 5 pessoas, e já tinha muita integração, mas era muito manual, né? Exporta daqui, importa lá, então era bastante manual, por assim dizer. Hoje a gente está com uma equipe de 26, né? 26, né? E falando em 700 clientes. É bem chuto, né? 26 pessoas para 700 clientes. Então, assim, basicamente sistema, automação, integração, né? E senão não funciona. Exatamente. Porque hoje em dia está muito em alta, né? E eu acho que vocês vão um pouco por esse caminho, que o cliente tem pouco movimento, né? Ele tem pouca movimentação bancária, tem poucas notas. Então, é do Simples, é um imposto só, teoricamente, né? Mais o INSS lá, vamos dizer. Sim. Então, pô, se eu colocar ele dentro da ferramenta hoje, eu não vou botar a mão, eu vou conferir só, basicamente. Basicamente, conferência. Vou fazer a conferência. Isso aí. Então, isso é muito interessante porque vai agregando, né? Vai botando mais cliente para dentro e a rotina não vai ficando cada vez mais cansativa, porque ele entra no fluxo, né? Ele entra naquele fluxo que já está bem definido, vamos dizer assim. Isso é bem interessante. E esse ano, Lion, até vale destacar que a gente, ontem a gente bateu 200 novos clientes só esse ano, nas 3 unidades. Então, isso é um número, né, bastante expressivo. E, assim, tem de todo tipo de cliente, né? É uma média de 20 clientes por mês aí, né? É isso, né? Um pouco mais até. Até um pouco mais, porque eu fiz a média por 10, né? Contando um mês a mais, né? A gente tá no mês 9, não dá um pouquinho mais, né? 20 clientes por mês quantos vendedores tu tem? Um só vendedor. Vendedor, de fato, nós temos então, não, tu vê, teoricamente, tu coloca 20 clientes para dentro sem vendedor, vamos dizer assim. Porque assim, quem é o vendedor? É o Diogo, né? Que é onde mais traciona, né? Lá em Itapema. Porém, o Diogo, ele faz tudo lá também, operacional, né?
Então, ele atende demanda de RH junto com as meninas do RH, ele atende demanda do fiscal junto com o fiscal, ele é um operacional lá, que faz a parte comercial mais fortemente, né? E o Márcio, por sua vez, além de operacional, acompanhar todo o operacional, ele também faz essa parte de comercial, vendas, né? Mas é muito atrás da mesa, né? A gente não tem um comercial ou vendas ativo, né? De buscar, visitar cliente e tal, né? A menos que seja chamado, né? Sim. Mas... É que esse também não é muito o perfil dos escritórios. Dos escritórios, não é exatamente. Muito perfil. Eu acho até interessante ter um caso, né? Até para comentar com vocês, de cliente nosso, e eles fazem uma coisa um pouquinho diferente dos outros escritórios. Eles fazem uma análise para o cliente, né, com base nos portais de governo, certificado digital, e eles montam uma análise mostrando para o cliente talvez possíveis deficiências que ele tenha, declarações que não foram entregues, pendências fiscais do ECAC ou nas caixas postais estaduais também, sabe? E com base nisso ele acaba vendendo o serviço de contabilidade também, sabe? Eu achei bem interessante isso, porque não é usual, né? Tu não vê isso acontecer. Então ele entrega uma consultoria gratuita, mas acaba angariando o cliente. Sim. Bem interessante. É uma forma de captação, né? Uma forma de captação, é isso aí. Avançando nos assuntos, né? Se vocês fossem assim analisar, né, a GESCOM hoje, vamos dizer, em 2025, que fosse comparar, né, com o visual lá na troca ali, 2016, 2017, vocês têm alguns pontos assim, claro, fora, não, lá eu botei mais cliente para dentro, né, tudo isso que a gente já conversou agora, vocês têm alguma coisa assim que vocês poderiam dizer, cara, isso aqui fez muita diferença? Eu tenho uma aqui que eu penso de cabeça que pode ser, né, que é principalmente relacionada aí, o Sardanha pode confirmar para mim, que é a parte contábil, que já é toda integrada, né? Quando lança uma nota está integrado, quando calcula uma folha está integrado. Vocês têm alguns pontos assim que tu, tipo, pô, isso aqui faz muita diferença pra gente no dia a dia, sabe? Só para mim ter uma ideia, assim. Principalmente para quem está no operacional, né? Isso faz muita diferença, né? Olha, a mudança ela é gigantesca. É difícil, às vezes, a gente até achar alguma coisa, porque o ser humano se acostuma fácil com coisa boa, né? Sim. E ele acaba não lembrando do perrengue que passou. Não lembra mais das pedras, né? Das pedras, Vocês né? querem um cafezinho? Um cafezinho? Aceito. Mas, enfim, assim, essa integração em tempo real, eu acho que é o grande divisor, né? A gente está falando, e nós temos cada vez mais módulos integrados, né? Dentro do único. Sim. Né? E nós temos o financeiro, nós temos o patrimônio, nós temos enfim, né? Agora nós estamos aí com o módulo de incorporadoras, enfim, tem muitos módulos ali, todos eles integrados, né? Então, a segurança da informação que transita dentro da nossa base, né, a redução de retrabalhos, né, e até a própria comunicação entre os setores, né, então agiliza e às vezes evita até algum tipo de situação, né, de ter que parar um departamento para discutir de onde veio, algo nesse sentido. Sim, enfim, rastreabilidade, né, também é muito boa, né? Muito boa. Hoje, né, então a gente tem realmente tudo isso norteado, né, dentro da ferramenta. Então, é uma velocidade muito grande. E eu vejo assim, até o Márcio tocou num ponto interessante, que a gente se acostuma com o novo, né, e já esquece do passado, do antigo, né? Mas eu não sei como é que é a linha visual hoje, mas para nós, né, digamos, a partir do momento que a gente aderiu a essa migração para o único, rodou a folha, já tá contabilizado, né? Lançou a nota, já está contabilizado. Então, isso já está tão automático para nós que já não faz mais sentido aquilo. Né? Sim, então, não é mais um diferencial hoje. Já não é mais um diferencial. Só que naquele momento foi determinante. Né? E isso foi o que proporcionou uma certa escala, porque senão, né, eu estaria muito na mão ainda da ideia do manual, né? Sim. E o manual por trás tem pessoas, né? Isso. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, com certeza. Né? Então, tudo que tiver condições de automatizar, né? Com IA, seja lá o que for, é extremamente importante. Só vai agregar, né? Vai agilizar, né? Com certeza. Exato. Eu, tipo assim, né? Particularmente falando, eu vejo que
um divisor de águas assim muito grande foi as robotizações, sabe? Calcular simples automático, calcular folha automático, fechar imposto, enviar para o cliente de forma automática também. Eu acho que isso faz muita diferença para os escritórios de contabilidade, porque o pessoal para de fazer na mão, né? Faz em grandes quantidades e vai só rodando, né? Vai num fluxo natural, vamos dizer assim, né? Para mim, seria uma das coisas assim que nos últimos anos tem dado muito resultado. E eu vou dar uma notícia para vocês, já aproveitando a situação, né? Agora em começo de outubro, vou me comprometer com o Evandro aí, depois o Evandro vai ver isso aí, vai. Vamos ver. O Evandro é nosso cara lá do desenvolvimento das tecnologias web, né? Ele disse que agora, final de setembro, início de outubro, aí, vai sair o Open Finance, que é a integração de extrato bancário só com autorização do Internet Banking no teu cliente, né? Então não precisa daquela conta secundária, né? Entendi. E tem alguns bancos que já vão fazer a conciliação de clientes e fornecedores também, né? Então, para os clientes menores já fica mais ágil ainda, né? Sim. Já vou memorizar essa data. E é interessante que a gente recebeu um spoiler dele lá em São Paulo em março, né? Acho que foi em março. E a gente cobrou ele depois. Legal. Não, mas esses compromissos que a SCI assumir... A gente tem muita coisa nos roadmaps, né? E até interessante os clientes virem aqui, até para, às vezes, não precisa nem... né? O podcast aqui, claro, muito legal de se fazer, mas às vezes para discutir ideias também. É interessante vir aqui discutir ideias com a gente, né? E é por isso que a gente sempre faz o convite para os clientes que nos assistem, vem aqui, conversa com a gente, de repente traz ideias, inovações, coisas que podem ser implementadas dentro do sistema. Dá uma olhada no que a gente está desenvolvendo, às vezes, né? Às vezes a gente está indo para uma direção que poderia ser mais fácil, mais rápida, o cliente tem ideias melhores, né? Trocar essas experiências é muito positivo. Sim, é muito positivo. E falando assim, sobre perspectivas, qual que é... Agora vamos falar de estratégia aí, Márcio. Qual que é a estratégia para os próximos anos? O que vocês querem alcançar? Bem, a estratégia não é só crescimento, né? E sim reconhecimento. Então, para os próximos anos, a gente agora está muito mais focado em marketing, né? Não no sentido só de captar, e sim de qualificar também os nossos clientes, né? Trazer o que dá certo para nós, levar isso para o cliente, né? Que é muito importante, porque uma vez que a GESCOM cresce, mas o cliente cresce, isso é um crescimento em conjunto, e é o que a SCI passou nesses anos todos conosco também, né? Então, do ponto de vista estratégico, essas são as perspectivas, né? Lógico que um pouco mais de capilaridade, um pouco mais de expansão, isso vai acontecer naturalmente. Sim. Né? Da forma como vem crescendo, isso é natural, né? É natural, exatamente. Então, mas, obviamente, pensando muito em tecnologia. A gente recentemente até conversava sobre isso, de que o escritório de contabilidade em si ele não pode mais existir, nem existirá mais como escritório contábil, e sim como empresa contábil de tecnologia, porque tem que ter esse braço tecnológico, sim, né? Porque senão trava. Essencial. Ficar no manual não funciona mais, né? Tu não vai ter precificação, né? Não vai ter precificação, não vai acompanhar, o próprio governo, ele está muito tecnológico, né? Então, se a contabilidade não acompanha isso, se os sistemas contábeis não acompanham isso, né, fica para trás, né? E essa é o grande pulo, né, de que a SCI vem acompanhando isso muito de perto. O E-Social foi uma frente muito grande que a SCI encampou a nível nacional, inclusive, né, colocando cases aí para rodar, e a gente foi muito beneficiado nisso, porque a gente via que alguns colegas, alguns, né, concorrentes aí, no bom sentido, né, trabalhavam com outros sistemas contábeis e tinham grandes dificuldades em evoluir com essa questão do E-Social, né? Sim. Que já vem difundindo, já vem falando isso há muito tempo, mas que se tornou uma realidade, e que para aqueles que não tinham um sistema um pouco melhor, sentiram na pele essa adaptação. Sim, né? Com certeza. E para nós isso foi muito tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo, porque a SCI sempre esteve muito voltada para essa nova tendência que aconteceu, né? Foi muito investimento, assim, em desenvolvimento, praticidade, né? A gente fez um estudo muito grande antes de desenvolver, né? Houve um planejamento muito grande, sabe?
A gente fez todo o estudo do manual antes de desenvolver, como é que era a estrutura de arquivos, como é que ela ia ser enviada, qual que é a forma mais rápida de se integrar. Até a gente chegou até a exaurir o banco de dados da Receita Federal para ver se eles teriam capacidade de aguentar a demanda que seria enviada nos ambientes de teste que eles disponibilizaram, sabe? Então esse investimento aí em 2018, que foi o primeiro faseamento ali, né? Isso. Foi muito grande. Né? A gente investiu... E assim, é um investimento que tu não recupera, né? Porque ele não é uma, por exemplo, assim, não é uma solução que vai dar agilidade para o escritório de contabilidade, é o cumprimento de uma obrigação só. É uma obrigatoriedade. Exatamente. É só o cumprimento de uma obrigação. Agora, quando a gente desenvolve coisas novas, que até o cliente está disposto a comprar essa coisa nova, é uma outra coisa. Agora, tu desenvolver algo só para cumprir o que o governo está pedindo é outra coisa completamente diferente. Né? Exatamente, é obrigação, né? Se o teu sistema não faz, vou ter que ir atrás de outro que faça. Né? Exatamente, é isso aí. Não tem como escapar. Né? Imposto, declaração, as coisas que precisam ser entregues, principalmente em massa, né? Tem que estar dentro da ferramenta. Então, vocês viram a estrutura ali do outro lado, né? Um monte de gente trabalhando, um monte de gente analisando, um monte de gente programando. Por quê? Porque a gente precisa estar atualizado, não tem jeito. E assim, eu não digo que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas quase todo dia tem gente absorvendo conteúdo sobre contabilidade, conversando com o cliente, tirando dúvida, sugerindo uma ideia nova, né? Analisando um produto novo, criando campanhas novas. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É muito grande, né? E até assim, né, lá, uma coisa que eu esqueci de mencionar antes, mas tipo, a GESCOM tem, como toda empresa, tem o seu horário de funcionamento, porém, o sistema trabalha 24 horas, né? Você falou em 24 horas, me veio isso em mente. Então, a SCI, ela possibilita isso para nós, de que mesmo nós dormindo, né, alguém lá está trabalhando, né? Exatamente, o robô está lá cumprindo a missão, né? Tá operacionalizando, e no outro dia é só o trabalho de checagem, né? Fez isso, fez aquilo, né? Conferência. Então, imagina se eu tivesse, né, que disponibilizar pessoas ali para isso, não teria nem espaço físico, às vezes, para isso, né? Sim, com certeza. É só a geração das guias ali de entrar no ECAC, sair do ECAC, gera guia, fecha, abre, fecha. Isso aí já dá um trabalho gigante para 600, 700 CNPJs, né? Sim. Como a estrutura. Então, esse é o intuito, né? Da agilidade. No final, é isso que vocês querem e é isso que a gente quer para os clientes, né? Esse eu acho que é mais ou menos as ideias se confrontando, né? E uma pergunta para vocês aí. Sobre, assim, tem uma curiosidade minha. Quanto vocês têm, dissesse ser 25, 26 funcionários, né? É isso. Tem gente que está ainda desde o começo com vocês? Qual que é o tempo médio da galera lá? Olha, a gente está com pessoas até mais recentes, porque houve essa escalada nos últimos 2, 3 anos aí, né? Então tem um pessoal um pouco mais recente, assim. Mas semana que vem a gente tem um colaborador nosso que vai completar 10 anos. Né? Pô, é bastante tempo, né? É bastante tempo. E é um técnico excelente, né? É um analista contábil de primeira, né? E então o nosso tempo médio de casa aí é 5, 6 anos, né? É um tempo alto, né? Tempo médio alto para escritório de contabilidade. Exato, então assim, o Márcio esteve, voltou, né? Hoje está na condição de sócio. Nós tivemos o caso da Alexandra, que saiu, né? Retornou numa condição diferenciada, com um pouco mais de experiência, né? Assumindo um pouco mais de responsabilidade. Está hoje à frente do RH da GESCOM, né? E coordenadora também do departamento pessoal da GESCOM, dos clientes. Teve mais alguém que saiu. A Carla também trabalhava conosco no passado, retornou, né? Então eu tenho plena certeza, Lion, de que a GESCOM é um ambiente muito bom para se trabalhar. Com certeza, com certeza. Faz diferença aqui, até indo nessa mesma linha de vocês aí, aqui na SCI a gente tem, tipo, eu tenho 15 anos, né? Tem gente que tem 18, tem gente que tem 20, tem gente com 25 anos de empresa aí, e assim, a gente sempre diz que as pessoas que têm muito tempo, elas são como fundamentos, assim, né? Porque elas sabem o que vocês querem, que são sócios, né? Isso é muito importante, porque é o direcionamento da empresa, no final das contas, né? Saber o que os diretores, os sócios, as pessoas que estão comandando a empresa querem para atingir o objetivo, né? Esse eu acho que faz muita diferença também. Por isso que eu pergunto do tempo de empresa, porque essas pessoas que estão muito tempo
normalmente a gente fala, são pilares, né? São tipo Exato. estacas que vão ajudar aí no desenvolvimento da empresa, né? E diz uma coisa, vocês têm uma ideia, assim, sobre... Eu ia perguntar sobre os segmentos que vocês atendem. O que é mais? Comércio, indústria, serviço? Vocês têm uma ideia geral sobre isso? Olha, a GESCOM, ela trabalha com vários segmentos mesmo, né? E é muito distinto a gente falar quando a gente fala em unidades, né? A unidade de Itapema, ela está bastante focada, digamos assim, ela tem um viés lá para atender corretores de imóveis e construtoras, né? Prestadoras de serviço. Então, ali a gente tem uma frente atuante muito bacana, com um trabalho bem diferenciado lá nesse sentido. Evidentemente, todos os demais setores nós possuímos na carteira, indústrias, comércios, enfim, né? Mas tem uma demanda um pouco mais específica nesses setores. A Ascurra e a Piúna, a gente também tem grandes empresas, né? Transportadoras, indústrias de automação, supermercadistas, né? Mas a Ascurra a gente se destaca bastante ali na nossa região, tem o polo têxtil, né? Então a gente atende bastante indústrias têxteis também nesse segmento, mas saúde, tecnologia... Tem tudo um pouco. De tudo. É interessante porque também vocês não recusam clientes, né? Chegou um cliente novo, independente de qual seja o segmento, abraça. E a gente está também, lá, num trabalho bastante forte agora, justamente pensando nisso, né? No sucesso do cliente, né? Então, desde a entrada do cliente conosco, né, até a permanência dele conosco, para entender cada segmento, né? E a partir do momento que a gente começa a segmentar, não é nichar, e sim segmentar, né? A partir do momento que a gente começa a entender um pouco mais sobre o cliente, né, sobre o nicho, sobre o segmento do cliente, a gente começa a ter uma personalização um pouco mais linear, né, um pouco mais próxima. Sim. Né? E esse sempre foi o DNA da GESCOM, né? De ter essa proximidade, de uma visão estratégica, mas estar muito linkado, muito ligado ao cliente, né? De uma forma muito mais pessoal, né? Sim. E a gente, apesar de todo esse crescimento, né? Que às vezes assim, cresceu, perdeu a essência, não. A GESCOM mantém essa essência, né? E é um compromisso nosso que em todas as nossas reuniões, seja ela de todo o time ou setorizadas, a gente bate muito nessa tecla, que é a nossa cultura, né? Missão, visão, né? Nossos valores, e isso é muito importante. E nesse trabalho que a gente está fazendo com o sucesso do cliente, buscando segmentação, é justamente para entender quais são as dores específicas de cada cliente, de cada setor, né? Para tentar trazer mais soluções para eles, né? Para que o cliente também não foque só na preocupação da gestão do seu negócio como um problema, mas sim como uma oportunidade, às vezes, né? Sim. E essa visão estratégica a gente quer, de fato, estar mais próximo do cliente para passar isso para ele. Né? Sim. É vocês aprimorar a experiência do cliente, né? Exato. Aprimorar a experiência dele, auxiliar, ele tá disposto a ajudar, né? Às vezes está com alguma dificuldade financeira, alguma coisa assim, sentado ao lado dele, explicar o que está dando errado, o que pode ser feito para dar certo. Isso é diferente, né? Pouca gente faz, né? Sim. E a gente vê que isso a gente gera resultado para o cliente e, consequentemente, gera resultado para a gente, né? E o que eu estou percebendo muito, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Vocês conhecem mais contadores do que eu, provavelmente, né? Tem um ciclo maior, né? De convivência. Mas tem muitos contadores que estão cobrando o preço do sucesso, né? Que é, teu negócio tá ruim hoje, então eu posso fazer isso aqui por ti. Só que se eu conseguir alavancar as vendas, conseguir alavancar teu resultado, eu quero o preço do sucesso, eu quero 5, 6, 10, 15% do resultado que tu atingiu. Do resultado, é isso aí. Então eu vejo que tem muita gente indo nesse caminho também, né? Que é um caminho bom, né? Porque tu trabalha com um resultado, né? Tu diz assim, não preciso cobrar nada de ti. Eu vou te dar o resultado, eu só quero uma parte dele, pode ser? Muita gente vai aceitar, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tem estrutura, é como eu sempre digo, né? O cara tem estrutura, ele sabe fazer um negócio funcionar, ele sabe onde comprar mercadoria, ele sabe qual que é o tempo que ele tem que ter de mercadoria no estoque, sabe qual que é o fornecedor certo, qual que é o cliente certo, só que ele não consegue administrar os números, né? Não consegue gerir tudo isso, né? Exatamente. Então, e faz sentido, até quando você falou de estratégia, né?
a estratégia no futuro para a GESCOM não é só simplesmente mais clientes, e sim estrategicamente em qualidade de clientes, pensando em participar de alguma coisa nesse sentido, justamente trazer mais rendimento, trazer mais crescimento, né, e participar, obviamente, dessa fatia que faz todo sentido, né? Sim, com certeza. É um ganha-ganha, né? O lucro é o que todo empresário busca, no final das contas, né? Exato. É isso aí. Bom, senhores, eu acho que a gente chegou a abordar tudo, né? Se faltou algo aí, vocês me digam. Eu acho que a gente conversou sobre... A gente fez aqui um mini roteiro, né? Mas é mais para se situar, né? O que vale mesmo é a conversa. E a gente vai finalizando o podcast. Vocês querem deixar uma mensagem aí para o pessoal? Fiquem à vontade. Márcio, Sardanha. Pela nossa parceria, né, Lion, já de mais de 22 anos, eu resumiria, né, se fosse para resumir numa palavra, eu diria que foi transformação, né? A GESCOM tinha uma percepção, tinha uma realidade no passado, e a SCI também tinha essa percepção, e a gente se transformou ao longo do tempo, né? E essa transformação, que eu resumo, né, ela se deu justamente pelo crescimento da SCI, porém acompanhando o cliente de perto, não só a GESCOM, como todos os outros clientes da base SCI, e isso fez total diferença no sucesso não só da SCI como empresa de tecnologia contábil, mas e sim no papel da GESCOM enquanto gestora de todos os seus clientes, né? Então, isso foi uma transformação de sucesso, né? Show de bola. É sempre gratificante ter esse tipo de feedback, né? Sardanha? A gente realmente, né, o que eu costumo dizer e que eu quero deixar de recado realmente, depois de reviver, estar aqui novamente dentro dessa estrutura, né, é realmente se aproximar da tecnologia, né, da SCI. A gente tem contato, né, se encontra às vezes em eventos, enfim, né, a gente busca, a gente troca ideias, enfim, né, e essa proximidade a gente não perde o fio, né, ou seja, a gente tem que estar sempre acompanhando, né, porque a gente sempre costuma dizer, né, que quem se antecipar bebe água fresca, né? Então a gente está em vias aí de uma mudança muito radical, vamos dizer assim, a gente está em vias de uma mudança da legislação, né, toda a nossa tecnologia todo o nosso conhecimento sendo posto à prova, né, nós estamos numa reforma tributária, a SCI está à frente, a gente tem que estar acompanhando, e, enfim, é parceiro de sucesso mesmo. Show de bola. Um grande, né, para quem nos acompanha aí, vai nos acompanhar, se tem receio ou medo, né, pela mudança de sistema, o que eu teria a dizer é que encare o quanto antes esse futuro, porque o futuro é todo dia, né? Sim. O ano que vem é a reforma tributária e isso não vai parar, porque a gente está sempre em mudança. E é justamente isso que é o combustível para nos levar para frente, né? Sim, com certeza. Eu sempre vejo as mudanças como desafios, mas grandes oportunidades também. Exatamente. Atrás de problemas e desafios existem grandes oportunidades. É isso aí, basicamente. Acho que esse é o pensamento, né? Principalmente de empresários, né? Os empresários pensam muito assim, né? É uma coisa nova, só que vai surgir um desafio muito grande, vai ter muito estudo envolvido, só que também vai ter umas oportunidades muito grandes, porque pouca gente vai querer se envolver, né? Quanto mais difícil, mais complexo, pouca gente se envolve, né? Esse é o final da história sempre, né? Beleza? Quer deixar uma mensagem de despedida aí pra galera que tá nos assistindo aí? Fiquem à vontade. Bem, eu fico muito feliz, né, Lion? Novamente eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Era uma conversa que a gente vinha ventilando já desde o início do ano aí lá no Summit em São Paulo. E tenho muito a agradecer, né, por todo esse tempo de parceria com a SCI, né? A gente sempre foi muito bem atendido, né, desde suporte em dúvidas pontuais, técnicas, né, até como ser recebido aqui, né? Então, isso nos deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, um pouco triste, porque, assim, ao longo desses 22 anos, a gente veio muito pouco aqui, né? E voltar aqui e ser recebido tão bem, né? Tão calorosamente, assim, isso nos deixa muito confortável e deixa com a certeza de que está com o parceiro certo, né? Em tecnologia, e isso nos deixa
confiante para maiores crescimentos e maiores voos. Com certeza. Então, um agradecimento especial a toda a equipe SCI, que é muito bacana estar aqui. E Boa. se quem nos assiste aí, né, tiver dúvidas, é só vir aqui comprovar esse calor aqui. Beleza. Sardanha? É isso mesmo, acho que o Márcio finalizou bem, né? Mas, de fato, a gente, né, assim, estar aqui, né, hoje é firmar o compromisso da parceria que a gente tem, né? Então, a GESCOM, desde 2003, estamos aqui e sabendo que essa parceria só tende a crescer, né? E cada vez mais, eu acho que com frutos para ambos os lados, né? Então, a GESCOM parceira, agradecer, né, lá por toda essa recepção, a todo o pessoal aí da equipe, né, a todo o pessoal que também está fazendo treinamento com a nossa equipe lá, né, o pessoal tá adorando lá, meu, Márcio, eu não sabia, enfim, sabe, então pega o feedbacks do time, então é legal, é bom saber que, né, o negócio está sempre acompanhando o futuro da nossa atividade, né, então é isso, é mais ou menos por aí. Não, valeu. Eu gostaria, cara, imensamente de agradecer vocês dois pela participação, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. 22 anos não é pouco tempo, né? Tem gente que não tem 22 anos de casamento, né? Exato. 22 anos é muito tempo. Eu não sou o dono da SCI, mas eu percebo que é muito gratificante para o Wellington e para o Everton ter clientes há muito tempo assim com a gente, porque sinaliza que a gente está comprometido com o negócio, que se o cara está com a gente é porque a gente está desenvolvendo, está se atualizando, está investido no sistema, está investido em pessoas, está tentando evoluir, né? Às vezes erramos, às vezes acertamos, mas faz parte do processo, né? Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo aí, tá? Lembrando, o Upgrade Contador, a gente tem o Upgrade Contador agora dia 22, dia 17/10 a gente tem a Mini Oktoberfest aqui, provavelmente o time da GESCOM vai estar aí, que eu já convidei eles, e com certeza. Na semana seguinte, ao dia 17, a gente vai ter a Conescap, tá? Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e até a próxima. Valeu, pessoal!